a especialidade limita a inovação. Quanto mais especialista você tiver no seu corpo de funcionários, mais difícil é inovar. Porque aquela pessoa estudou tão profundamente aquele assunto que ele resiste naturalmente mais à mudança. Por outro lado, o generalista, que é o que a gente está falando, ele tem uma visão muito mais ampla, mas ele vai menos fundo. Então, vamos dizer assim, mais do que generalista ou especialista, o que nós vamos precisar daqui para frente é nexialista. E o que é nexialismo, né? Nexialismo, esse termo surgiu num livro do Van Vogt na década de 50, que era chamado A Viagem do Space Beagle. Era o nome da nave que saía do mundo em busca de vida inteligente em outros planetas. E segundo a história, era uma nave como se fosse uma arca de Noé de cientistas. Tinha um cientista de cada área da especialidade humana. Tinha um biólogo, um físico, um químico, matemático, né? Todas as especialidades humanas. Com exceção de uma pessoa, que o Van Vogt chama de nexialista. E o que era esse nexialista? Era um cara que não entendia e não era especializado em nada. Toda vez que a nave sofre uma pane, ou uma invasão alienígena, ou tem um problema qualquer, a única pessoa capaz de resolver o problema e seguir a viagem era o nexialista no livro. Por quê? Porque por não ser especializado em nada, mas cercado de especialistas que sabiam tudo, ele tinha a isenção de escolher a melhor solução, que às vezes era fruto do conjunto de 3 ou 4 dessas especialidades. Ou seja, para ele, se ele tivesse um martelo na mão, nem toda a solução era prego. Por quê? Porque ele tinha várias outras opções. Então, o que esse livro nos mostra? Que cada vez mais nós temos hoje uma arca de Noé de cientista ao nosso redor, está aqui no meu celular. Eu posso saber o que eu quiser, na profundidade desejada. Eu tive um problema na família de sistema imunológico, estudei, sou profundamente entendido de imunologia. Ou seja, eu posso hoje saber o que eu quiser a hora que me der vontade, o que me permite dizer que eu estou nessa nave do Van Vogt, tá? No Space Beagle, e com capacidade de gerar nexo entre todas as ciências para buscar a solução mais adequada. Muita gente é especialista, um grande número é generalista, muito poucos são nexialistas. E o futuro do mundo, e principalmente o modelo de ecossistema, vai exigir cada vez mais nexialistas, que são essas pessoas que têm a humildade de saber que não sabe, para buscar quem sabe, e tem que ter o critério, o bom senso para usar todos os gênios que estão ao nosso redor para buscar a solução mais adequada. Mas é bem complicado você estudar para ser nexialista, né? Você tem que estudar. A primeira coisa que você tem que fazer é ler muito. Estudar de tudo, mas ler até bula de remédio. Você falou isso e eu lembrei que a gente teve um episódio bem difícil recentemente na minha família. Meu irmão teve Covid, ficou bem mal e tal. Eu acho que eu fui essa pessoa da família, que eu falei, eu vou estudar, o que eu preciso? Eu preciso de um médico especialista, eu vou contratar um médico, aí me contratei. E agora, qual a melhor decisão? Eu tenho que fazer. E aí eu contratei não sei quem, perguntei pra não sei quem lá, fiz lá e juntei tudo, vou levar ele pra esse hospital e... Você foi, naquele momento, nexialista. A formação de um nexialista é uma formação não especializada. Sei bastante de Covid também, estudei bastante. E por isso que ele falou administração. Administração é gestão. Uhum. Gestão é a capacidade de dividir seu tempo com sabedoria entre pendência e tendência. É isso que faz um gestor. É isso aí, tá certo? É ambidestria, né? É ambidestria. E o que ele está falando faz administração. Esse é o básico. Se eu tiver que estudar, seria administração. Seria esse caminho também que você pega? Administração seria o que eu faria. Em seguida, se eu falasse que especialidade, eu diria mergulha de cabeça no mundo digital, principalmente em dados. Tá? Eu acho que esse seria a área que eu mais, vamos dizer, investiria meu tempo. Esse nome Van Vogt não me é estranho. No livro Os Inovadores, acho que falam dele. Era um cara que era os primórdios da internet, não era? Que falou sobre isso. Ele foi um escritor de ficção científica, o Van Vogt, e uma pessoa que, de certa maneira, foi o primeiro que falou do nexialista, né? Então, acho que por isso é que eu citei ele. Mas eu acho que essa capacidade de ser humilde de um lado, de ser polivalente do outro, de ter uma visão isenta e abrangente, de ter bom senso e critério no julgamento, não apaixonado do que fazer, do que usar, é uma personalidade, não é apenas uma formação. Mas quanto mais você lê, quanto mais você... Temos que entender que leitura é uma coisa que diminuiu muito ultimamente e é um dos assuntos mais preocupantes de estudiosos do assunto. Porque leitura é o que a gente chama de uma dupla decodificação, né? Você primeiro pega aquelas imagens e transforma em figuras, põe no cérebro e aí é que gera o sentido. Mas mais importante que isso, leitura é um processo de coautoria. Você, quando lê, você imagina.
Quando você assiste um filme, você não imagina. Você vê, tá certo? E por que isso é importante? Quando você hoje lê um livro e depois lê daqui 10 anos, é outro livro. Porque você já não é mais a mesma pessoa. Então, a capacidade de imaginar, que é uma ferramenta fundamental para o mundo da inteligência artificial, né? Ela tem que ser treinada. A gente lê há 500 anos e agora que está na hora de ler muito mais, para imaginar muito mais, a gente está lendo menos. E isso é uma coisa que nós vamos ter que estimular nos nossos filhos, a leitura. Você fala, mas eu assisto o filme que é mais fácil. Não, não é assim. Outra coisa que preocupa... E nem dá pra competir, né? Imagina, pegar um livro de, sei lá, 2.000 páginas, O Conde de Monte Cristo, e falar, vou ver o filme de 2 horas que mudou toda a história. Então, mas essa visão que você tem, ela traz... Hoje em dia tem amigos meus que mandam pra mim um WhatsApp e falam assim, assista até o fim o filme. Tem 15 segundos. O cara acha que eu vou parar antes. Meu pai fala também. Antes dos 15 segundos, não é possível, né? Mas por que isso? Porque nós estamos numa sociedade imediatista, frívola, viramos scanners humanos, estamos lendo manchete, já deitando cátedra. Tem um monte de problemas. O principal problema da nova geração é que, de repente, a gente tem tudo aqui. Então, antigamente, eu me lembro que eu estudava, eu guardava Pirâmides do Egito, Kelps, Kefren e Miguelino, né? Rio Tigre e Eufrates, Boêmia e Mesopotâmia. Eu guardava tudo na minha cabeça. E por que eu guardava tudo na minha cabeça? Sem que eu pedisse, meus neurônios começavam a fazer sinapse. Eu tinha insights. Agora não. Você não precisa saber nada, porque quando souber, está aqui no celular. E está mesmo. Só que aqui não faz sinapse. Então nós estamos assistindo ao crescimento... Você tem que saber fazer a pergunta correta. Então, você tem que saber fazer... Nós estamos assistindo o crescimento da indigência cognitiva. Tem algumas pesquisas que mostram que essa geração é a primeira geração que tem o QI menor do que as gerações anteriores. Na minha opinião, isso aqui é capaz de transformar quem é inteligente... Uma pessoa mais inteligente ainda. E quem é idiota em idiota. Exatamente. Mais idiota. Vamos dizer assim, o mundo daqui para frente não será mais dividido entre ricos e pobres ou brancos e negros, mas sim entre curiosos e descuriosos. Essa é a nova forma de inequalidade social.